Shalom, meus amigos, tem início uma nova semana na Terra Santa de Israel. Mas o vídeo dessa noite eu estou gravando aqui mesmo do Rio de Janeiro. Eu gostaria de começar a minha mensagem da mesma forma como eu já fiz tantas outras, fazendo a você diretamente uma pergunta. Que pergunta é essa, Átila? A crença em Deus, um Deus único naturalmente, torna uma pessoa amável, dito de uma outra forma. Um monoteísta, um verdadeiro monoteísta, de fato desenvolve necessariamente o atributo da bondade. E você, aí do outro lado da câmera, vai precipitadamente responder essa pergunta dizendo: é claro que não, Átila, basta nós analisarmos a história universal. A maior parte das guerras foram feitas em nome de Deus. E a maior parte, ou quase a totalidade dos homens que se dizem representantes de Deus no mundo, se dizem tementes a Hashem, são os principais responsáveis pela promoção do ódio, né, em nosso mundo, do ódio, da violência em nosso mundo. Portanto, a resposta é taxativamente não. Mas eu peço a você um pouco de paciência. Me permitam utilizar a vida de Abraão Avinu como nosso paradigma para refletirmos sobre essa questão. Mas por que Abraão Avinu? Porque Abraão Avinu foi reconhecido no passado e é reconhecido até os dias de hoje a partir de duas características fundamentais. Que características são essas? Primeiro, pelo fato dele ter sido responsável por disseminar, por trazer e disseminar no mundo as ideias do monoteísmo. Não é por outra razão que nós o qualificamos como patriarca do monoteísmo, patriarca do judaísmo, patriarca do monoteísmo, pai de muitas nações. Mas, paralelamente a essa característica, existe uma segunda. Que característica é essa? O fato dele ter praticado atos incessantemente de bondade. Essa passagem da Torá, que nós acabamos de estudar, que nos fala da chegada de 3 nômades na tenda de Abraão Avinu, não é uma metáfora. De fato, esses acontecimentos tiveram lugar na realidade. Mas, indiscutivelmente, esse episódio da Torá ele é paradigmático. Por quê? Porque dele nós podemos extrair muitas lições sobre a própria ideia de Hesed, da própria ideia de bondade. E apenas em caráter ilustrativo, permitam-me dar 2 exemplos. Abraão Avinu vê ao longe o vulto daqueles 3 homens e corre para atendê-los e diz a eles o quê? Venham até minha tenda. Se sentem à sombra de uma árvore, que eu vou lhes oferecer um pouco de água, um pouco de pão. Mas nós sabemos que Abraão Avinu ofereceu junto com a sua esposa Sara um verdadeiro banquete, digno de um rei, de modo que fale pouco e faça muito quando se trata de atos de bondade. Mas existe uma outra lição ainda mais valiosa. Abraão Avinu, conforme nos narra a Torá, está conversando com a Kadosh Baruch Hu, e quando ele vê esses homens, uma vez que a sua tenda é aberta nas 4 direções, ele diz ao Criador do Universo, Mestre do Universo, que Baruch Olam, me aguarde, porque eu vou atender as necessidades desses homens. Qual a lição que nós extraímos daqui? Mais importante do que falar com Hashem, mais importante do que estar na presença divina, é agir como Criador. Agir no sentido da prática da bondade. De modo que nós temos que voltar à pergunta fundamental. O monoteísmo e a bondade, de fato, realmente andam de mãos dadas ou não? Ou seja, a crença no Deus único leva os homens à prática da bondade? Porque fundamentalmente é isso que eu quero responder na noite de hoje. E se nós estamos utilizando a vida de Abraão Avinu como exemplo, né, nós temos que refazer os seus passos, o seu caminho de vida. Ele é ainda muito jovem, deu o primeiro passo. O primeiro passo que consistiu no reconhecimento da existência de Hashem, de um Criador, e mais do que isso, ele reconheceu que Hashem existia, que esse ser transcendente era infinito, não tinha limitações e muito menos necessidades. E a consequência, né, desse primeiro passo, desse reconhecimento, foi o segundo, que foi
perguntar a si mesmo: como eu posso me aproximar desse ser infinito, desse ser transcendente? E Abraão Avinu nos deu a resposta: só existe uma forma. A única forma verdadeira de criar uma afinidade com o Mestre do Universo é imitando os seus atributos divinos, porque tudo que nós sabemos de Hashem são justamente os seus atributos, ou seja, a forma como ele age no mundo. Abraão Avinu está nos ensinando que quanto mais parecido nós somos a Hashem, mais próximos nós estamos a ele. Nós somos criados, Metzel Elohim, a imagem de Deus, mas Deus não tem uma imagem. Portanto, aquilo que a Torá está nos ensinando é que nós nos aproximamos, nós nos parecemos a Deus pelo fato de termos a capacidade de criarmos realidade. E como é que nós criamos essa realidade? Agindo conforme Deus ou agindo, numa direção oposta à vontade divina, quando nós promovemos ódio no mundo. E é por isso que o Talmud diz: assim como ele é compassivo, você também deve ser. Avancemos na trajetória de Abraão Avinu. Ele reconhece Hashem, ainda muito jovem, reconhece as principais características desse Criador. Ele nos ensina como nos aproximarmos do Criador, imitando o Criador, mas ele depreende algo ainda mais poderoso. Não há nesse ser perfeito, não há nesse ser infinito que criou todas as coisas, na sua criação, não há nada da qual ele possa derivar. Ou seja, o Criador não deriva nada da criação. Para ficar mais claro, tudo que ele criou não traz nenhum benefício a ele. Ele não adquire nenhuma vantagem com a criação. Ou seja, tudo que foi criado para nós seres humanos. Por quê? O que nós fizemos? Nós não fizemos nada. Até porque nós existimos a partir do momento que Deus imaginou a nossa existência. De fato, toda a vida é um ato imenso e imerecido de pura bondade, de amor perfeito do Criador. E isso Abraão Avinu compreendeu, de que toda a criação existe para servir a humanidade, para trazer felicidade ao homem, porque o Criador mesmo não tem vantagem alguma, ele não tira benefício algum de toda a sua obra. O que fez Abraão Avinu, então, a partir dessas compreensões fundamentais? Ele entendeu que a forma de disseminar o monoteísmo, a forma de disseminar a crença no Deus único, consistia justamente em espalhar a bondade. Essa era a forma possível, a forma mais adequada, sendo como Hashem, ou seja, sendo o maior doador, o ser humano que assumiu a posição de maior doador que existia no mundo. Foi esse o caminho que Abraão Avinu escolheu. Então, de certa forma, ele já nos responde a pergunta que eu coloquei para vocês no início. A única forma de nós promovermos a crença de Deus no mundo é através da prática da bondade. De modo que a grande maioria daqueles que se auto-intitulam homens de Deus não são. Eles não acreditam realmente em Hashem porque não temem Hashem, como eu já expliquei no vídeo anterior. A qualidade da bondade é a pedra básica, o pilar fundamental sobre o qual se ergue toda a crença, toda a fé em Deus. De modo que todo homem de Deus é um homem profundamente amoroso, profundamente bondoso para com toda a criação, com os homens sobretudo, mas também com toda a criação, com todas as espécies. E quando nós chegamos a essa conclusão fundamental é que nós percebemos como nós estamos, eu me refiro à humanidade, distantes de Deus, porque nós vivemos num mundo violento, num mundo em que se promove o ódio, num mundo de imensa desigualdade e miséria social, e que é também uma das razões causadoras da violência. Se nós não vivemos num mundo de bondade, de amor, significa que nós estamos de fato muito distantes do Criador. E Abraão Avinu deu um passo adiante. Ele não só
reconheceu a existência de Deus, mas ele se assemelhou a Deus. O que Hashem, né, através de Abraão Avinu, nos oportunizou quando enviou essa alma extraordinária ao mundo, foi nos ensinar a ser como ele. Abraão Avinu nos ensinou a ser como Deus. A pergunta já está respondida, mas me permitam aprofundar um pouco mais. Há uma segunda razão para acreditar que o monoteísmo é a base da bondade no mundo, ou seja, quem não tem fé em Deus não é capaz de promover a verdadeira bondade. Qual é a segunda razão, Átila? Todos nós temos o mesmo Pai. Me permitam refletir, né, a partir de uma perspectiva materialista, que naturalmente não é a minha. Se Deus não existe, a única realidade no mundo é a realidade da ordem material. Se nós acreditamos que tudo que existe é determinado pela existência material, nós vivemos, estamos mergulhados num imenso Survivor, no qual a lei é a lei da selva. O que isso significa? Significa que o forte deve prevalecer sobre o fraco. Darwin não disse exatamente isso. Ele disse que o mais apto prevaleceria, dentre as espécies. Mas o mais apto é como o mais forte. Nesse mundo darwinista, não há lugar para o mais fraco, para o inapto. Ora, se nós colocamos Deus na equação da existência, ou seja, rompemos com o paradigma da ordem material, nós entendemos que todos somos criação desse ser infinito, de poder ilimitado, e que nos criou e nos mantém vivos por pura bondade. E se todos somos criação desse mesmo ser, somos todos da mesma família, não da família dos primatas, mas da família de Adão, Rishon e de Rava, o primeiro homem e a primeira mulher que foram criados por Akadosh Baruch Hu. Isso significa que sexo, cor, capacidade cognitiva, orientação sexual, nada disso é relevante, porque somos todos criados por esse mesmo ser, somos todos parte da mesma família, e tudo aquilo que nos divide, nos separa, é irrelevante. E você vai me perguntar por quê? Meus amigos, o pai ama os seus filhos todos da mesma forma, e não seria diferente com o nosso Pai Celestial. Ele nos ama todos, e o que é que um pai mais deseja de seus filhos? Que eles cuidem uns dos outros. E é isso que nós, seres humanos, não temos feito. Mas por que é tão importante? Porque o Criador deseja que os seus filhos cuidem uns dos outros. Porque é nossa obrigação moral de ajudar aqueles que são mais fracos na humanidade. Se eu estou comprometido com uma visão no qual Deus não está na equação, os fracos, os inaptos, não devem existir. E nós tivemos inúmeras ideologias totalitárias, todas de raiz materialista, que pregaram essa ideia. O nazismo, a mais importante de todas elas, é preciso fazer desaparecer todos aqueles que são inaptos, que são fracos. Não há lugar no mundo para fraqueza. Só existe lugar no mundo para fraqueza quando esse mundo é reconhecidamente uma criação divina, quando esse mundo tem como pai, como seu Criador, esse Deus infinito, que criou tudo por pura bondade. Rabi Akiva, um dos nossos maiores sábios, nos ensinou, está em Levítico 19:18, ame o próximo como a ti mesmo. E como isso se expressa na prática? Qual é a consequência prática dessa lição poderosa, mais importante de todas da Torá? O outro poderoso sábio do povo judeu nos ensina a compreender essa máxima. Ele nos explica: o que você não gosta que seja feito a você, não faça os demais. Isso é toda a Torá. O resto, meus amigos, são apenas os comentários, de modo que
Não existe bondade no mundo que não esteja acompanhada da crença em Deus, meus amigos. Eu quero, para terminar, agradecer a todos vocês, né, que oraram e que seguem orando pelo restabelecimento da saúde de minha mãe, e que essas palavras de Torá, né, sejam pelo mérito e pronto restabelecimento, reforço alemar de Isca Bat Meta, Shavuot Tov, meus amigos.